Olá, queridos! Se no capítulo passado você achou triste o que aconteceu com Jeremias, espere até ver o episódio de hoje. 4 homens entre as autoridades de Judá, todos pertencentes ao partido dos inimigos do profeta, foram pedir ao rei para mandar executar Jeremias. Vamos lá para mais um capítulo da nossa série. Cefatias, Gedalias, Jucal, Pazur, esses homens eram pessoas com autoridade entre o povo de Judá. Eles tinham seu próprio status e interesses a proteger à medida que a catástrofe da conquista final de Jerusalém pela Babilônia se aproximava. Eles ouviram Jeremias dizer ao povo para se render aos babilônios. Para eles, a frase "mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá" soavam carregadas de traição, o que lhes dava bons motivos para prender e desejar a morte do profeta. Aqueles príncipes de Judá, mencionados no versículo 1, pediram ao rei Zedequias que executasse Jeremias, porque sua mensagem era ruim para o moral dos defensores de Jerusalém. Aparentemente, Judá havia perdido alguns homens bons, alguns porque foram mortos em batalha enquanto defendiam os muros da cidade. Outros estavam escapando à noite e indo se render aos babilônios. É claro que aqueles acusadores estavam completamente equivocados. Jeremias não gostava de pregar mensagem de desgraça e catástrofe, mas ele o fazia porque sabia que daria ao povo de Judá sua única chance de sobrevivência contra a ameaça babilônica. Ao ouvir o pedido daqueles homens, o rei Zedequias não conseguiu encontrar coragem para enfrentá-los e deu permissão para que eles fizessem com Jeremias o que achassem melhor. Essa atitude do rei foi talvez a rendição mais desprezível da história bíblica até o momento em que Pilatos lavou as mãos diante da multidão. A intenção daqueles homens era claramente matar Jeremias. No entanto, da maneira mais hipócrita, eles não queriam levar a culpa de derramar seu sangue. Se eles o empurrassem para uma cisterna, ele cairia e provavelmente abriria um ferimento que faria com que seu sangue fosse derramado. Para evitar isso, eles cuidadosamente baixaram o profeta com cordas para a cisterna de Malquias, filho do rei, onde ele morreria lentamente de fome ou doença, mas tecnicamente sem derramamento de sangue. A cisterna, ou poço, havia secado parcialmente, talvez porque o suprimento de água havia sido cortado durante o cerco babilônico prolongado. No entanto, restava um depósito espesso, com cerca de 1 metro ou mais de profundidade, de lama preta e fétida, onde lançaram o profeta com a intenção de deixá-lo morrer. No entanto, Deus levantou um libertador para Jeremias na pessoa de Ebed-Meleque, um dos eunucos do palácio, nascido na Etiópia. Ele apelou ao rei em favor do profeta, porque sabia que, naquele lugar, ele logo morreria. Ebed-Meleque tinha um coração piedoso e compassivo. Era um estrangeiro, como o bom samaritano citado por Lucas, mas era mais misericordioso do que qualquer judeu que se vangloriava dos seus privilégios. O rei Zedequias era um homem fraco e facilmente influenciado por outros. Quando os príncipes de Judá pediram que Jeremias fosse morto, ele os entregou nas suas mãos. E quando Ebed-Meleque pediu que ele fosse tirado do poço, ele também concordou e ainda ordenou que 30 homens fossem chamados para garantir a segurança do resgate. Pensa bem, que servo corajoso era esse que se opôs a tantos príncipes e que era tão poderoso que o próprio rei não ousou desagradá-lo? Sem dúvida, foi o Espírito Santo de Deus que colocou essa ousadia em Ebed-Meleque. Note que ele realizou o resgate de Jeremias de forma atenciosa e compassiva, preocupando-se em colocar trapos enrolados nas cordas, pois as cordas nuas poderiam machucar o profeta quando fosse erguido da cisterna. E assim Jeremias foi resgatado, mas permaneceu sob custódia no pátio da guarda.
Depois de retirado da cisterna, Jeremias teve o seu quarto e último contato com o rei Zedequias antes de Jerusalém ser tomada pelos babilônios. O rei mandou trazê-lo para um encontro privado. Zedequias implorou a Jeremias que lhe contasse a verdade, mas Jeremias temeu que o rei não conseguisse lidar com a verdade. O profeta temia que, na melhor das hipóteses, seria ignorado ou, na pior das hipóteses, seria morto. Mas o rei jurou a Jeremias em nome do Senhor que não mataria o profeta nem permitiria que outros o fizessem. Jeremias concordou em correr o risco e entregou a mensagem de Deus ao rei Zedequias. Ao falar por meio de Jeremias, Deus começou sua mensagem identificando-se. Ele era o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança de Israel. Ele era o Deus dos exércitos celestiais. Ele era o Deus de Israel, o Senhor dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O que o Senhor disse em seguida não era uma palavra nova para Zedequias. Talvez tivesse uma nova urgência, mas não era uma palavra nova. Os babilônios eram um instrumento do julgamento de Deus contra Judá e, portanto, resistir a eles seria inútil. Seria melhor se render a eles e à vontade de Deus. Esta foi a notável paciência e misericórdia de Deus para com um rei que havia rejeitado a palavra do Senhor muitas vezes antes. Zedequias não podia impedir a conquista de Jerusalém por seu arrependimento, mas ele podia tornar essa conquista muito menos dolorosa, muito menos severa. Veja só. Se ele se rendesse, sua vida seria poupada. Se ele se rendesse, Jerusalém seria poupada da destruição total. Se ele se rendesse, sua família seria poupada da morte. Tudo o que ele tinha que fazer era confiar no profeta, levantar a cabeça, pegar a bandeira da trégua, passar pelos príncipes e ir em direção ao exército dos caldeus. Este simples ato de contrição salvaria sua vida, sua família e sua cidade. É incrível como Zedequias sempre conseguia pensar em uma razão pela qual a obediência a Deus não era uma boa ideia. Ele achava que aqueles judeus que haviam desertado para os caldeus poderiam zombar dele. E mais uma vez a sua fraqueza de caráter veio à tona. Havia um curso de ação a ser seguido que ele sabia ser o certo, mas lhe faltava coragem para tomá-lo. Jeremias apelou ao rei, sabendo que a coisa mais segura a fazer era obedecer à voz do Senhor. Haveria uma bênção pela obediência e uma maldição pela desobediência. Mais cortante do que ser ridicularizado pelos judeus desertores seria ser ridicularizado pelas mulheres do palácio, conforme lemos no versículo 22, por ter acreditado em aliados infiéis. Essa foi uma palavra forte e corajosa que Jeremias trouxe a Zedequias. Aliás, nada é mais marcante em toda essa história do que a lealdade absoluta e inabalável de Jeremias à mensagem do julgamento que ele foi chamado para transmitir. Zedequias, consciente de seus próprios interesses, não queria que ninguém mais soubesse o que o Senhor lhe havia dito por meio de Jeremias. Talvez ele não quisesse assumir a culpa pela catástrofe da miséria e destruição que sua desobediência traria. Quando os príncipes de Judá perguntaram a Jeremias sobre a sua conversa com o rei, Jeremias respondeu conforme o rei havia lhe orientado. Ele não era obrigado a dar detalhes da sua conversa com o rei a um grupo de supostos assassinos. Jeremias voltou para a prisão com a satisfação do dever cumprido, e Zedequias voltou para o palácio com a angústia de saber o que era certo a fazer, mas sem coragem para fazê-lo. Logo seria revelado quem se daria melhor naquela situação. E amanhã nós teremos um capítulo muito, muito triste. O capítulo que narra o dia em que a Babilônia invadiu Jerusalém para tomar posse dela e destruí-la, como Jeremias havia profetizado tantas vezes. Mas o rei Ezequias, diante do perigo, reuniu seus homens de guerra e simplesmente fugiu. Os detalhes desse dia fatídico você confere amanhã aqui no canal Bendito.